Esta conferência será gravada agora. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado aí pela participação das pessoas que estão aí ao vivo e para você também que está assistindo, né, esse conteúdo em um outro momento, tá? Então seja muito bem-vindo. Separe aí um momento, tá, para você ficar pelo menos aí uns 40 minutos, meia hora, em paz, em silêncio, tá? Para você estudar e para a gente falar um pouco sobre o nosso assunto em comum, que é a psicanálise. Então, sejam muito bem-vindos, procure um lugar aí confortável para você, onde que você consiga se conectar, na verdade, desconectar, né, por alguns minutos. Vamos lá, pessoal. Foi enviado para vocês, né? Eu acredito que na terça ou na quarta, na terça, foi enviado para vocês um formulário onde vocês poderiam deixar as dúvidas, tá? Algumas dúvidas de vocês em relação a técnicas de atendimento. Então, para quem não está ainda nesse módulo, não tem problema, tá? Fica aí que, né, tudo que você aprender, nada vai ser desperdiçado, né? Porque essa é a ocupação, a profissão que você escolheu. Então, eu sugiro para quem quiser, tá? Pegue um caderno ou abre uma página aí no Word e anotem aí as dicas que eu vou dar referente às perguntas que me foi perguntada, tá? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver onde que foi parar as perguntas. Aqui. Vamos lá. Primeira pergunta que apareceu aqui. No início do nosso atendimento clínico, é ideal que já tenhamos escolhido uma escola de pensamento? Não, tá? A resposta é não, tá, pessoal? Quando o paciente chega até você, tá? Então, claro que, então deixa eu abrir um parênteses antes de responder. Se você, né, o Instituto Supera é um instituto onde a sua formação é uma formação baseada, né, nos estudos freudianos, ok? Porém, isso não impede que você, quando você terminar o seu curso, que você comece a estudar outros analistas. Então não importa se você quer estudar Jung, se você quer estudar Lacan, se você quer estudar Winnicott e etc. Beleza? Isso não tem problema, tá? Nenhum. Você também, né, ter feito a sua formação base, que é o que você está fazendo agora, a sua formação base numa escola freudiana, e posteriormente você aplicar técnicas de outros analistas. Claro que existem pessoas que, por exemplo, um exemplo, tá? Eu me formei numa escola freudiana e eu vou somente estudar técnicas de Freud, só vou estudar Freud, só vou ler livros, fazer leitura freudiana, frequentar grupos de estudos freudiano. Tá? Tem algumas pessoas que são assim, beleza? Então não tem problema você você fazer a sua clínica. Por exemplo, eu atendo, né, estudo muito Freud, estudo técnicas freudianas, ensino técnicas, né, aqui freudianas, porém, dependendo do caso, eu prefiro e utilizar algumas técnicas que não são freudianas. Então, por exemplo, quando eu estava atendendo a um adolescente, a eu acredito que o ano passado, um tempo atrás. E Freud, ele é muito, para mim, tá? Essa é a minha visão. Ele fala muito sobre a sexualidade infantil e tudo mais, né? A gente aprofunda bastante. Porém, foi em Winnicott, tá? Que eu encontrei bastante coisas, né? Que se casaram com o que o meu paciente estava me apresentando naquele momento.
Então, naquele momento, comecei a estudar um pouco de Winnicott para que eu pudesse aplicar técnicas, né, que se casassem, técnicas que fossem mais sutis, mais suscetíveis, tá, para aquele paciente. Então, a resposta a essa pergunta, não. No início da clínica, você não tem a necessidade de já ter, né, uma escola, um pensamento pré-determinado. A não ser que, como eu disse, que você já fala, não, eu sou um psicanalista freudiano. Aí, tudo bem, essa é a sua maneira de trabalhar. Porém, você pode adaptar ao longo ao desenvolvimento, tá, das análises, dos seus encontros com seu paciente. Você pode ir adaptando, você pode ir ajustando. Então, por exemplo, coisas que você talvez não encontrou em Freud, talvez você vai encontrar na Melanie, talvez você vai encontrar em Jung. O que você não pode é ficar, né, mudando de técnicas o tempo todo durante o processo, tá? Mas ao ponto que você encontrou algo ali que se case, aquela técnica que melhor se adapta, que é aquela técnica que melhor se adequa, tá, ao seu paciente, aí você segue e mantém aí essa linha de pensamento, de estrutura e de trabalho com essa escola nesse paciente, beleza? Como fazer ao atender uma criança descobrir, descobrir que ela foi vítima de abuso sexual, tá? Pessoal, quando esse caso chega até a gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? É, primeiramente, a gente não vai duvidar, beleza? Então, primeira coisa é você vai acolher aquela criança. Você vai acolher. Você vai mostrar para ela que ali é um espaço seguro, ali que você pode demonstrar, né, que você é uma pessoa de confiança, que você não vai, tá, principalmente se ela te pedir, você vai falar que você não vai contar para os pais, você vai precisar criar todo um ambiente ali onde essa criança se sinta acolhida, tá? Você vai demonstrar empatia, você vai, né, vai falar para essa criança como deve ter sido difícil, como deve estar sendo difícil que isso aconteça, tá? Então, quando você descobriu isso, né, a criança, ela verbalizou isso, você vai primeiramente procurar saber, né, vai fazer ali uma pequena investigação, tá? Se isso ainda está acontecendo ou se isso aconteceu, quando que isso aconteceu, se isso está acontecendo no presente momento, tá? Você vai precisar falar, você vai precisar verbalizar isso. Então, vamos supor que ela está sofrendo o abuso do pai ou do padrasto, por exemplo. E talvez a mãe, né, a companheira não saiba disso. Então você vai precisar com um maior cuidado, você vai precisar comunicar a alguém, tá? Você vai estimular inicialmente com que essa criança veja se ela tem mais alguém que ela confie na família para que ela possa contar, beleza? Caso isso não aconteça, você, né, já percebeu que essa criança, ela não tem um amparo ali familiar, ela não tem ninguém. Você vai sim precisar abrir o sigilo. Então, neste caso, você, terapeuta, analista, você está permitido em abrir o sigilo que existe entre paciente e analisando e analista, tá? Então você vai precisar primeiramente comunicar algum órgão competente. Então, em algumas cidades tem unidade básica de saúde. Você vai precisar comunicar primeiramente às autoridades competentes, seja Polícia Militar, seja Conselho Tutelar, seja
a unidade básica de saúde ou algum lugar onde tenha uma autoridade que seja responsável por esse tipo de abuso, por esse tipo de situação, tá? Isso é o trabalho fora. Dentro, tá? Você vai aos poucos, tá? Deixando, você não vai ficar fazendo muitas perguntas, tá, pessoal? Isso pode assustar algumas crianças, beleza? Então vocês vão precisar ser bem e bem devagar. Deixa a criança ir falando, deixa ela ir dando detalhes, tá, sobre o que está acontecendo. E inicialmente, você vai precisar, né, ter muita paciência, principalmente quando é criança, tá? E você também vai precisar mostrar, né, que você está ali, que ela pode confiar em você, que ela pode ir contando e que você não vai prometer nada, tá? É uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Você não vai falar, eu prometo que eu vou resolver isso. Você não vai prometer nada. Você vai apenas ouvir e acolher essa criança. Então, primeira coisa, ouvir, acolher, fazer um acolhimento, beleza? Depois disso, né, procurar, se possível, extrair o máximo de informação, de detalhes, mas deixe que a criança vá falando. Depois disso, você, né, vai fazer o trabalho posterior. Então, como eu disse, procurar aí algum responsável, algum membro da família, e até mesmo estimular essa criança a contar para uma outra pessoa, algum outro membro da família. Caso isso ainda não aconteça, e você está vendo que isso ainda está acontecendo ou aconteceu há pouco tempo, você vai precisar comunicar às autoridades competentes. Tá? Se não tiver nenhuma autoridade competente aí, algum órgão, você pode imediatamente comunicar à Polícia Militar. Tá? Polícia Militar, Polícia Civil. Eu falo porque cada cidade, né? Estamos aí num país muito grande, e dependendo de cada cidade, de cada estado, é um órgão que trabalha com esse tipo, né, tem esse tipo de atividade, tá bom? Então você vai precisar procurar aí uma autoridade competente. Isso é o seu trabalho posterior. Dentro da clínica, você acolhe, você mostra que você está ali, que essa criança pode confiar em você. Próxima pergunta. Como auxiliar o paciente na elaboração do seu sofrimento e em atravessar? Técnica. Na verdade, essa técnica, pessoal, que eu sempre falo, né? Eu sempre falo para vocês, principalmente quando essas aulas mais práticas, é, sempre é impossível você fazer qualquer atendimento que você não demonstre empatia. Então, a primeira técnica, a primeira coisa a ser utilizada em tudo, todo atendimento, você precisa demonstrar atenção flutuante e empatia. Por que atenção flutuante? Porque ali, pessoal, ali você, quando na atenção flutuante, né, o que é o que Freud nos ensina, é você se dispensar. O que é isso, professor? É você esquecer se você concorda, se você discorda, se está certo, se está errado. Você está ali para ouvir. Você está ali para ouvir com uma atenção completa. Então, isso vai, com a sua atenção completa, você vai esquecer se você concorda, se você não concorda, esquece. Você está ali para ouvir, você está ali para acolher. Então, essas duas técnicas, vocês vão utilizar essas técnicas em todos os atendimentos de vocês. Todos. Todos os atendimentos de vocês, você vai precisar demonstrar empatia e atenção flutuante. Por quê? Porque a pessoa que te procurou, ela está te procurando porque ela já está em sofrimento. Ela já está te procurando porque ela está sofrendo, tá? Doendo. Quando está doendo, o que você precisa fazer? Você precisa demonstrar para essa pessoa que você está ali para acolher.
Então, depois disso, como que você vai ajudar o paciente a elaborar? Você vai procurar, né, durante ao falar a narração desse paciente, as coisas que fazem com que essa pessoa chegue a esse sofrimento. Então, quais são os sofrimentos? O que que ele está narrando ali naquele momento que está fazendo com que isso se torne doloroso, que está doendo, que está machucando? É a sua atenção que é importante ali. Ah, por exemplo, essa pessoa está sofrendo ali na separação. Então vamos falar dessa separação. Por que que isso levou a essa separação? Né? É possível reatar? Não é? É possível fazer algo para melhorar? É possível, né, a gente vai abrir um campo ali de questionamentos, né? A gente vai fazer sugestões, então abrir ali um leque, tá? Não, realmente, né, de tudo, né, que você perguntou, de tudo que você questionou esse paciente, tudo foi não, não é possível fazer isso, não é possível, não dá para mudar, não dá para mexer, é somente assim, está engessado. Então a gente vai começar a elaborar, por exemplo, esse sofrimento. Então a gente vai começar a trabalhar ali um prospecto, né, um pouco mais futurístico, por exemplo que pode acontecer, né, se você se separar? Né? Na pior das hipóteses, o que pode acontecer? Você vai ficar com pouco dinheiro, você vai ter que mudar de casa. Quais são as mudanças que podem ter? O que pode acontecer? Então, isso é você trabalhar a elaboração. Você pegar ali, né, um dos aspectos desse sofrimento e vocês vão começar a trabalhar juntos, tá? Você vai começar a mostrar, né? Tá, então isso pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que você comece a ter menos dinheiro, né? Dando nesse exemplo aí do casamento, pode ser que pode acontecer isso, pode ser que aconteça aquilo. Então, é nesse momento que você está ajudando o seu paciente a atravessar, porque você, primeiro, que você está demonstrando empatia, segundo, que você está com a atenção extremamente voltada para o problema dela, e terceiro, você está ali. Você está ali e o fato de você estar ali demonstrando, né, mesmo que você está sendo pago, né, você demonstrando que você está ali com essa pessoa, automaticamente, inconscientemente, você está mostrando para essa pessoa que vocês estão passando por isso juntos. Vocês estão juntos nessa questão. Então, eu dei um exemplo de uma amiga que também faz terapia e ela sempre fala, né, a gente tem a mesma terapeuta e ela fala que a impressão que dá que o terapeuta é como se fosse um encanador, né? O tempo que está ali apertando um cano, você acabou de apertar um cano, tem mais quatro quebrado. E aí a gente vai precisar ir lá e reparar mais um daqueles. E assim é a vida do analista e do analisando. Né? Não dá para a gente resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas a gente pode resolver pelo menos um. E é uma dor a menos, é um sofrimento a menos. Tá bom? Então, essa é uma das maneiras, né, de você elaborar o sofrimento de uma pessoa. É você, né, demonstrar que você está ali, demonstrar que você está preparado emocionalmente para ajudar essa pessoa a passar por essa dor. Próxima questão. Quando eu vou identificar no paciente que ele está evoluindo? Pessoal, eu gosto de dar sempre essa dica também. Tem algumas pessoas que não fazem. Eu faço e sugiro que vocês façam, porque isso é um documento, tá? Então preencham todos os documentos de vocês, de cada paciente, façam relatórios,
faça um relatório de tudo que foi falado dentro da análise. Eu já dei algumas dicas, porque, né, recebi uma outra dúvida anterior, eu acredito que seja em algum momento, e essa pessoa falou que ficava extremamente incomodada quando ela estava fazendo a análise e o analista dela ficava escrevendo tudo. Então, passa aquela impressão que o analista não está prestando atenção no que ela está falando, mas só estava escrevendo. Então, o que, que eu sugiro que vocês façam? Tá? Não tem problema você ter ali um bloquinho, uma caneta. Escreva uma palavra, duas palavras no máximo, que é o que vai te ajudar a lembrar quando você for fazer o seu relatório. Beleza? Então, escreve ali duas, três palavras. Por exemplo, o paciente está falando sobre um abandono que ele teve em algum momento. Então, escreve ali, ó, abandono. Escreve ali, dor no peito. Escreve coceira. Coloca algumas palavras-chave que vai te ajudar a lembrar na hora de fazer o seu relatório. Então, como que você vai identificar que o seu paciente está evoluindo? É através do seu relatório. O seu relatório é extremamente importante na evolução do paciente. Por quê? Porque você precisa ler constantemente o relatório que você fez. Então, tem algumas pessoas, né, que escrevem tudo à mão, tem os relatórios à mão. Hoje tem muitas pessoas que digitam, né? Mas eu sugiro que você faça isso depois da análise, quando o paciente já tiver ido embora. Você separa um momento, aí, um tempo, para você fazer seu relatório. Como que você vai identificar? Você vai perceber que coisas, as queixas do seu paciente que ele fez lá em 2021, no dia 6/4/2021, por exemplo, hoje, no ano de 2023, 24, 25, você vai notar que, às vezes, se não na maioria das vezes, essa, essa dor, essa queixa, ela não está ali mais. Ela não está mais presente. Ou o paciente que chegou ali se queixando, por exemplo, de problemas no relacionamento, de problemas com a mãe, por exemplo. Hoje ela já conseguiu elaborar isso, né, de tanta repetição, ela conseguiu elaborar e hoje ela consegue seguir de uma maneira melhor. Então, a melhor dica que eu dou para você é você seguir o seu relatório. Orienta-se pelo seu relatório. Olha lá, coloca tudo que foi falado, mesmo que seu relatório fique enorme. Né? Tem algumas pessoas que têm uma facilidade muito grande de discorrer sobre tudo que foi falado, ótimo. Porém, não deixe esses relatórios escondidos na gaveta, arquivados no seu computador. Leiam constantemente. Leia pelo menos uma vez por mês, leia a cada 4 sessões, ou leia toda vez vamos supor que você combinou com o seu paciente pagamento, a cada 4 você paga o seu analista. Então, um dia que o seu paciente está ali, te mandou o Pix, mandou o boleto, enfim, deixa eu ler como é que estão as coisas. Então, na primeira sessão ele falou sobre isso. Então, a gente está evoluindo. É ali que você vai ver, né? Porque, claro, tem muitas pessoas que têm 50, 40, 30 pacientes, não vai conseguir lembrar de absolutamente tudo de detalhe por detalhe. Então, por isso, orienta-se pelo seu relatório. Não deixa de fazer o seu relatório. Outra coisa, o seu relatório é um documento. Tá? Eu abri um parênteses aqui, é um documento. Então, documento é algo sério dentro do consultório. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Se você tem secretária, trabalha no lugar que tem secretária, a secretária ela pode ter acesso somente à capa. Tá? Então, você coloca ela ali na sua uma pastinha ali do relatório e coloca as informações necessárias. Beleza? Dentro dos seus relatórios, somente você terá acesso, ninguém mais pode ter acesso àquilo que foi falado. Para quem ainda não assistiu, tem uma aula somente sobre aí coisas sobre o consultório. Então, procurem lá que está lá também nas aulas que já foram ministradas.
Então tem dicas lá, muitas dicas somente de coisas para o consultório. Como atender um paciente que relata crises de ansiedade? Pessoal, qualquer atendimento, tá? Não existe um atendimento específico para um. Ah, então eu só vou atender paciente com ansiedade, só vou. Não, pessoal. Todas as técnicas que vocês aprenderem, elas podem ser utilizadas, tá? Em todos os casos. Tá? Claro que tem algumas que são mais específicas. Então, como que atende um paciente que relata crises de ansiedade? Vocês vão trabalhar né, o que leva essa pessoa a ter essas crises. Então, quando isso acontece, né? Quando às vezes está no trabalho, às vezes está dirigindo, e aí você vai começar a trabalhar uma melhor forma de lidar com isso. Então, por exemplo, num grupo de estudo foi falado há um tempo atrás que tinha um paciente que tinha crise de ansiedade e a crise de ansiedade era devido à falta de sono. Então, às vezes essa pessoa ela, né, ficava muito agitada o tempo todo e aí depois ela deitava para dormir e não conseguia dormir. Então gerava-se mais ansiedade. Então, o que nós precisávamos fazer? Né? Vamos observar como que era o dia, então o paciente precisava falar como que era a rotina, é, o que levava, qual era o momento que ele percebia que ele ficava ansioso. Então, ele relatou que ele ficava muito ansioso no trabalho, e então, logo cedo ele já chegava no trabalho, que ele gerava ansiedade com o chefe, depois não dava tempo dele almoçar, aí ele comia qualquer coisa. Entende que tudo ali está relacionado ao ciclo de vida desse paciente. E de tanto a gente, né, no grupo, a gente foi trabalhando, fomos trazendo esse caso para o grupo de estudo, o analista foi trabalhando, né? Então hoje, tempo depois, o paciente ele mudou de emprego, mudou rotina, melhorou a alimentação. Então tudo foi preciso trabalhar, foi preciso falar, foi preciso tocar naquela ferida, foi preciso mexer, doer, incomodar, fazer com que esse paciente fique, sabe, inquieto ali, né, procurando uma mudança, uma melhora, até que hoje ele conseguiu estar no emprego melhor, ter uma alimentação melhor e conseguiu, claro, dormir. Gosto muito, tá? Gosto muito de trabalho multidisciplinar. Gosto bastante. Então, se o meu paciente falar, eu faço acompanhamento com uma nutricionista. Eu faço acompanhamento com uma nutróloga. Eu, particularmente, isso sou eu, tá? Isso é algo meu, né? Se você faz, se você quiser, no seu consultório, na sua clínica, eu faço, tá? Eu falo, me passa o contato do seu nutricionista, me passa o contato do seu médico, me passa o contato do seu psiquiatra. E eu ligo para o psiquiatra, eu ligo, mando mensagem e faço aí um trabalho multidisciplinar com esse paciente. Então, eu sou extremamente a favor de atendimento multidisciplinar. Já liguei, então, já falei com o nutricionista, já, né, onde nós pudemos fazer um trabalho, então, essa nutricionista colocou ali alimentos que ajudassem a diminuir a ansiedade do paciente, né? Passou alguns suplementos aonde pudesse melhorar a qualidade de sono desse paciente. Então, sim, eu sou extremamente a favor de atendimento multidisciplinar. Ligo para psiquiatra, ligo para médico, mando mensagem e procuro fazer um atendimento aí. Então, né, onde cada um trabalha na sua área em prol de uma pessoa, em prol de um paciente. Então, essa também é uma boa dica, tá? Ajudar, né, estimular essa pessoa. Você talvez já procurou algum psiquiatra? Por quê? Não, né? É muito importante você vir aqui na terapia, a gente falar sobre isso, né, eu tenho técnicas que te ajudam com isso, mas talvez nesse momento seria interessante você procurar um médico também para a gente trabalhar junto. E se esse paciente procurar um médico,
Com certeza, peça o contato desse médico. Ah, qual médico que você está atendendo? Você pode me passar o contato? Por quê? Porque eu quero trabalhar junto com ele, né, para a gente fazer um trabalho junto com você. Então, ótimo, então está fazendo um atendimento com um psiquiatra, perfeito. Doutor, ó, sou o analista dele, ele está fazendo análise. Qual medicamento que o senhor passou? Qual é o trabalho que o senhor passou para ele? Né? O que, que vocês estão trabalhando juntos aí? Vamos trabalhar junto? Ótimo, tá? Então, essa é uma dica minha para vocês, tá? Estimulem os pacientes de vocês a fazerem atendimento, né, com outros profissionais também, tá? Não com outro profissional, né, com outro terapeuta, mas com outra pessoa também. Então, você é analista, tá? Nutricionista, nutrólogo, endócrino, fugiu a palavra, psiquiatra, tá? Então, estimulem aí os pacientes de vocês. Com certeza, o atendimento vai ser muito, muito melhor. A evolução vai ser muito melhor. Como saber se precisamos dar alta nas terapias? Pessoal, é o que é né, uma das dicas que se encaixa também é do relatório. Se você está vendo, né, se o seu paciente já teve uma evolução e ele tá trazendo, já não está trazendo tantas queixas nas últimas sessões. Às vezes ele já fala, hoje não tem muita coisa para falar, hoje começa a desmarcar. Claro que cada caso é um caso, precisa ser avaliado. Então, por exemplo, atendimento com crianças, crianças que sofreram algum trauma. Então, por exemplo, um trauma, um acidente de carro, ah, um trauma, enfim, qualquer tipo de trauma, um exemplo. E depois vocês perceberam que essas crianças estão melhores, que elas já não falam mais sobre esse assunto. Mesmo você tocando nesse assunto, a criança já está lidando muito bem, a linguagem corporal dela já está muito melhor. Quando você conversa com os pais já relatam: não, já melhorou na escola, não, agora já voltou a comer, não, agora já está assim. São essas pequenas coisas que você, né, além do seu relatório, que você começa a perceber que você pode sim dar a alta para o seu paciente. Então, dei o exemplo aí da criança, mas também em qualquer idade, desde que, né, você perceba e você comunica, você precisa comunicar o seu paciente. E vocês vão precisar também trabalhar aí esta alta. Não é simplesmente como um médico que fala: fulano, ó, a partir de hoje você está de alta, você pode ir para casa. Não. A partir do momento que você percebeu uma melhora, você está percebendo, né, que as dores estão melhores, né, que essa pessoa já não tem tantos sintomas, né, tá falando abertamente sobre aquele caso que antes era dolorido de falar. Você vai começar a trabalhar aí uma quebra desse vínculo. Então, essa alta ela vai precisar também ser trabalhada. Você vai precisar. Como é que você está se sentindo? Não, porque você chegou, você falava sobre isso, você está se sentindo melhor? Como é que estão as coisas? Tá, estou me sentindo melhor, estou bem, enfim, eu já não sinto tanta dor, eu já não fico coçando mais, enfim. Você já pensou, tá gostando de vir, tá precisando, você ainda quer, tem muita coisa ainda para falar? Então comecem aos poucos, ir também trabalhando uma possível alta. Então dentro da análise você não dá uma alta assim, né, de supetão, assim, né, tipo, do nada. Não, você também vai precisar trabalhar essa possibilidade do desligamento, a quebra do vínculo, tudo isso precisa ser trabalhado dentro da análise. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, que eu não entendi muito bem, tá? Então eu vou passar aqui mais ou menos de como eu entendi, tá? Então tem algumas perguntas que só tem uma palavra, tá?
Então, aqui, ó, como ser dinâmico no atendimento. Que tipo de atendimento? Tá? Então, faltou um pouco mais aqui de explicação para eu poder saber. Mas aqui ser dinâmico, como ser dinâmico no atendimento? Vai depender de cada caso. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Cada paciente é uma vida, cada paciente é uma história. Então, talvez a maneira com que você atende um senhor de 78 anos não vai ser a mesma maneira que você vai atender um adolescente. Então, o adolescente, sim, você vai precisar procurar fazer uma modulação, é que eu chamo, né, de modulação verbal. O que é isso? Você vai precisar, aos poucos, né, encontrar uma maneira de fazer com que ele entenda a sua língua. E você, né, um entenda a língua do outro. Então, vai chegar um adolescente ali, você vai estar ali todo formal, né, falando difícil, né, com licença. Não, você vai precisar encontrar uma maneira, né, não é uma maneira de ser como ele, né, mas você vai precisar encontrar uma linguagem para com esse paciente. Então, essa questão de ser dinâmico vai depender do paciente, da vida que está ali com você. Então, se você está atendendo uma criança, você vai ter que encontrar uma maneira de se comunicar com essa criança, um adolescente, um adulto, um senhor, uma senhora, uma pessoa trans. Você vai precisar encontrar uma maneira de mostrar para essa pessoa que você está ali e você é uma pessoa como ela. Então, independente da forma com que essa pessoa está te apresentando fisicamente, você vai precisar encontrar uma maneira de uma linguagem entre vocês. Então, por exemplo, eu me comunico com, também sou professor, então com algumas pessoas, né? Se eu estou dando aula, por exemplo, para adolescente, eu vou precisar me comunicar com eles de uma maneira com que eles vão me entender. Então, nos atendimentos, eu vou precisar também fazer-me entendido por uma linguagem que ele vai me entender. Então, dinâmico, você vai ser dependendo do caso que você estiver, dependendo da vida que você estiver. Aí depois temos aqui como será o atendimento. Qual atendimento? Que tipo de atendimento? Né? Então, já dei várias dicas aí de acolhimento, atenção flutuante, empatia, né? Se for isso a ideia do aluno, é o primeiro contato, talvez, como será o atendimento. Então, cada caso é um caso. Depois tem algumas coisas aqui que eu não consegui entender. Como conseguimos absorver traumas vividos quando estávamos no útero materno? Qual a importância de perguntar ao paciente sobre o assunto? É de extrema importância. Tá? Como conseguimos absorver traumas? Pessoal, tá, vamos por partes. Ó. Como conseguimos absorver traumas vividos quando estávamos no útero da mãe? Aqui vamos nos colocar no lugar de analistas, tá? Eu parece que ficou meio misturado, né? Não sei se a pessoa está me fazendo essa pergunta como analisando ou como analista, mas hoje o nosso trabalho aqui você é o analista, tá? Você é um analista e, né, eu estou dando dicas para você trabalhar com o seu paciente. Qual a importância de perguntar ao paciente sobre esse assunto? É de extrema importância. Tá? Então, sempre que possível, quando você estiver trabalhando com qualquer paciente e esse paciente começar a falar da infância, da vida anterior ao que ela estava vivendo, você pode questionar. Você sabe como é que foi o seu parto, como foi a sua gestação? É a partir daí, pessoal, que o paciente ele começa a voltar, ele começa a ficar intrigado em querer saber como foi a gestação,
como foi o parto, né? Se foi natural, se foi cesárea, se ele foi esperado, se ele não foi. É muito importante que todas as pessoas saibam disso. E é muito importante trazer isso também para a análise. Então, qual é a importância? É de extrema importância, porque é a partir daí que você pode ver que traumas, né, é, puderam ter acontecido em algum momento e vocês vão trabalhar esses traumas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu estava há pouco tempo conversando com a minha mãe, e eu faço terapia já tem, sei lá, muito tempo, mais de 10 anos. E, né, então a gente já falei na minha terapia de traumas, tanta coisa, né, que acontece na vida da gente. E estávamos, meu pai, eu e minha mãe, nós saímos para jantar. E eu não sei em que momento que a minha mãe pegou e falou, não, porque na sua gestação eu escorreguei e caí. Mudou completamente aí, né? Até o que a gente estava que nós estávamos conversando. Eu falei, mãe, como que eu não sabia disso? Ela falou, mas você nunca me perguntou. Eu falei, olha isso. E aí a gente começou a conversar, ela foi falando como é que era, e tudo isso foi extremamente importante para eu levar para minha análise também, para minha analista, para a gente trabalhar talvez traumas que eu tivesse, né, e que eu não sabia, e que isso pode ter acontecido, né, durante a minha gestação. Então, até então, né, mesmo fazendo 10 anos de análise, eu não sabia que isso tinha acontecido. Minha mãe também nem se lembrava, ela nem, acho que nem sei por que a gente estava falando sobre isso, e ela se lembrou, né, que nesse momento, é, né, em algum momento durante a minha gestação, ela falou que foi do sétimo para o oitavo mês, ela escorregou, estava molhada em algum lugar, ela escorregou, caiu, bateu as costas no chão e, como consequência disso, eu também não fiquei o tempo que o médico pediu, né, que o médico fala, né, momento de segurança, 40 e poucas semanas para eu nascer. Eu nasci antes. Então, tudo isso gerou aí toda uma mudança, uma diferença na narrativa que eu tinha, né, na minha análise anterior, para a narrativa que eu tenho hoje. Então, tudo isso fez uma diferença muito grande, né, na minha análise, depois que eu fiquei sabendo disso. Então, eu pude conversar com mais propriedade, né, sobre alguns traumas que eu não sabia, minha mãe me contou como foi, tal, 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 e nós trabalhamos aí, estamos trabalhando até hoje, porque isso foi algo que eu descobri recentemente. Então, pessoal, é extremamente importante sabermos como foi, né, o estado, né, a gestação, se a pessoa foi quista ou não, se ela foi rejeitada pelo pai, por alguém. Sempre que possível, investiguem sobre isso, porque muda completamente aí o rumo da análise, né, da pessoa. Pessoal, não vou conseguir ler todos aqui, porque a gente já está em cima do tempo. Vou ver alguns aqui. Sobre o atendimento de casal. Pessoal, atendimento de casal, eu não, eu sugiro que você faça uma especialização dentro da psicanálise voltada para o atendimento de casal psicanalítico. Beleza? Não recomendo você fazer atendimento de casal se você não tem uma preparação para isso, tá bom? Tanto trabalho, tanto atendimento a casal, a grupos, você precisa se preparar antes. Então existem aí cursos pós que você possa fazer para o atendimento específico de casal ou de grupo, tá bom? Boa noite, professor. No caso do analisando ter dificuldade em se expressar, falar, como devemos agir? Luana, procura um vídeo no link aí no canal ou dentro da plataforma. Eu já dei várias dicas para alunos
para pacientes que têm dificuldade de falar, tá bom? Tem uma aula completa sobre isso na plataforma. Pede para o pessoal da coordenação, lá o link para você, tá? Que eu dei uma aula extremamente sobre isso. Boa noite, professor. Minha dúvida é sobre como conduzir uma sessão de psicanálise. Eu acredito que você tenha assistido tudo, então eu dei várias dicas. Porém, para quem ainda não assistiu, já dei também. Nós temos mais de 100 horas, pessoal, de aulas, onde eu dou dicas, muitas e muitas dicas do atendimento, desde você receber o paciente ali, abriu a porta do seu consultório, ele entra, tudo, tudo. Lá tem passo a passo. Procura lá nos vídeos, assista a sequência de vídeos que você vai ficar completamente preparado para o seu atendimento. Como dar início ao atendimento clínico? Primeira sessão, como agir? A mesma coisa, Luana. Procure lá os vídeos. É legal falar com o paciente sobre a evolução dele, dar um resumo do relatório? Vivian, é, vai depender muito do paciente. Tem alguns pacientes que gostam de saber que eles evoluíram, tem alguns que sentem que não está melhorando tanto, então é importante sim você mostrar a evolução, falar sobre a evolução. Olha, fulano, quando você chegou aqui, você falava assim, por exemplo, a minha evolução que a minha terapeuta falou há pouco tempo. Quando eu procurei ela há um tempo atrás, ela falou assim: nossa, quando você chegou aqui, você falava muito rápido, coisa desconexa, muita coisa. E aí, outro dia, ela me falou assim: hoje você fala mais devagar, hoje você pensa para poder falar. Então, é interessante sim, tá? Então, é interessante você mostrar para o paciente essa evolução, tá? Mas é interessante você ver também se ele vai ter uma boa aceitação. Então, conheça o seu paciente antes de fazer uma evolução como essa, tá? Psicanalista faz encaminhamento para outro especialista em saúde mental, caso seja necessário? Sim, você pode é, sugerir que esse paciente procure um psiquiatra. Então, você fala, você já procurou algum psiquiatra? Conhece algum? Né? Caso ele vai te questionar, sim, a gente pode trabalhar junto. Então, eu trabalho aqui com você na parte da análise e você também procura um médico, né? Talvez o médico possa te dar algum medicamento. Então, existem casos aí, pessoal, que, por exemplo, a ansiedade está extrema. Então, a pessoa não consegue comer, não consegue sentar, é imperativa. E aí, só com medicamento, claro que a terapia ajuda, mas aí um medicamento é necessário. Então, é necessário a gente indicar sim para um analista, perdão, para um psiquiatra aí, para um profissional da saúde mental, para um médico. Pessoal, ó, antes da gente acabar, da outra vez eu estava com um filtro aqui, eu não consegui mostrar. O livro que eu li, que eu indico, tá? Eu não ganho nada com isso, mas é o livro que eu trabalho, tá? Esse é o livro Manual de Técnica Psicanalítica, do David Zimmerman. É este livro que eu utilizo, né? Claro, juntamente com outros, mas esse é um livro muito didático, tá? Então, aqui tem bastante dicas de técnicas, né? Então ele explica na prática, né, o que a gente deve fazer. Então aqui, né, nesse livro tem trabalho com fobias, transtorno depressivo, a clínica do vazio, histeria, homossexualidade, perversão, psicanálise com criança, adolescente, família. Então aqui, né, esse livro aqui indica várias dicas de como você trabalha, tá? Então você não fica tão perdido, tá bom?
E obrigado aí pela presença de vocês, para quem está aqui presente, obrigado pelas perguntas. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas, mas mesmo assim, obrigado por ter participado. Você pode entrar em contato com a gente também através da plataforma, entra lá, deixa sua dúvida e eu respondo o mais rápido possível. Beleza? Obrigado e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.